Se você trouxe Bíblia, abra lá em Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 39 ao 46. Lucas 22, versículo 39 a 46. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e saindo em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Era 1977. George Foreman já havia acumulado o bicampeonato mundial de boxe dos pesos pesados. Já era campeão olímpico. E em Porto Rico ele entra no ringue. O seu oponente, depois de 12 assaltos, o vence, o derrota. E ele chega extenuado, completamente exausto no vestiário. O lugar não era tão bem equipado, muito quente. E então George Foreman começa a sentir uma angústia, uma agonia, um sentimento de morte. Ele começa a andar para todos os lados, desesperado, dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, até que ele apaga. Neste lugar, ele começa a ser levado, segundo ele, a profundas trevas. Ele então reconhece que existem batalhas que não conseguimos vencer com a força dos nossos braços. Os seus punhos cerrados não eram suficientes para lidar com o problema da morte. Todos nós vamos chegar a essa conclusão que somos sim frágeis, que a nossa vida é passageira. E é nesse lugar então que ele começa a ouvir a voz de Deus. Ele tem um encontro tão profundo com Jesus, que ele, ao despertar do sono da morte, ele diz: eu encontrei Jesus. Ele se converte. É tão forte a experiência deste homem que ele abandona o boxe. Por 10 anos se dedica ao ministério, vira um pastor, começa um projeto social. E aí, depois de 10 anos trabalhando, o projeto social encontra problemas financeiros. Ele é roubado por um amigo. Ele começa a perder tudo. E então ele vai orar, e Deus revela a sua vontade: está na hora de voltar a lutar. Ele já era um velho, fora de forma, muito acima do peso. Quando ele começa a arrumar os equipamentos para treinar, sua esposa diz: você está louco, você vai morrer. E um dia ela dormindo, Deus revela a vontade dele para ela. Ela tem uma visão, um sonho. Ele está no ringue com os braços levantados, glorificando a Deus. Ele volta, entra nos rings, apanha, vai lutando, vai vencendo, vai perdendo, mas um dia disputa de novo o cinturão, apanha a luta inteira. Eu assisti essa luta. Mas ele desfere um golpe no último round, o seu opositor cai, ele vence, e como na visão da mulher, agora se ajoelha no meio do ringue, levanta as mãos para o céu, glorificando o nome do Senhor. Sabe, hoje eu quero falar de batalhas. Hoje eu quero falar de combate, de lutas. O Getsemane é sobretudo um ringue. Ele retrata o conflito interior de Jesus, sem filtros. Ele mostra uma luta, a luta que todos nós vivemos, uma luta que reside dentro de nós, a vontade de Deus e a nossa vontade, o plano de Deus e os nossos planos, o querer de Deus e o nosso querer, a lógica, a razão e os caminhos da fé. Sabe,
Esse conflito, ele está dentro de nós, assim como estava em Cristo Jesus. A Bíblia, ao falar do Getsemane, ela fala a respeito da agonia de Jesus. Essa palavra agonia, no grego, segundo Strong, significa luta, combate. Luta que acontece no ringue. Era a palavra usada para os combates que existiam naquela época. As lutas que aconteciam, sim, corporais, dos atletas gregos. E era essa palavra usada. Spurgeon chega a comparar a luta de Jesus no interior, no Getsemane, com o combate de Jacó, no Jaboque, quando ele luta para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus venceu a batalha no Getsemane. A vontade de Deus se cumpriu na sua vida. Ele sim domou, ele venceu o seu ego, a sua vontade de não ir para a cruz. Ele calou, ele venceu ela. E louvado seja o Cordeiro, porque ele passou pela via dolorosa, ele chegou na cruz do Calvário. Ele venceu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E a mensagem de salvação, ela pode chegar para mim e para você. Hoje eu queria te convidar a olhar para Jesus e aprender com Ele como vencer a batalha interior, a luta interior, para que o propósito de Deus se cumpra em cada um de nós. Quantos desejam aprender com Jesus a vencer essa batalha? Amém? Bom, para conseguirmos fazer isso, existem conflitos que precisamos aprender a vencer. E hoje eu quero falar de 6 conflitos. Comecei de manhã, contei a respeito de 3, e hoje eu vou concluir. 3 conflitos que precisamos vencer se queremos a direção de Deus, o propósito maravilhoso de Deus revelado em nossas vidas. Primeiro conflito, estudamos hoje de manhã. A Bíblia diz que Jesus, como de costume, ele foi ao Monte das Oliveiras para orar. Quem quer viver o propósito de Deus, levante as mãos. Nós passamos a viver o propósito de Deus quando orar, jejuar, procurar o lugar de solitude, contemplar. Isso passa a se tornar costume. É algo inegociável em nossas vidas. Repete comigo: existe bênção na constância. Existe bênção na constância. Quando a oração for inegociável para você, o propósito de Deus vai ser revelado e você vai ser equipado para vivê-lo plenamente. Estudamos isso de manhã. Segunda batalha. A batalha dos costumes difíceis, das disciplinas que se tornam inegociáveis, aprendemos com Jesus. Mas o segundo conflito que precisamos vencer se queremos viver todo o propósito de Deus, tem a ver com os questionamentos que minam a fé. Jesus manda os discípulos orarem para que eles não entrem em tentação. A tentação é uma porta que podemos abrir na nossa vida, e se entrarmos nesse lugar, dificilmente sairemos dele. A Bíblia fala de entrar no lugar dos questionamentos que permitimos e que minam a nossa fé. Hoje Deus vai trazer respostas, porque no lugar da oração você vai fechar a porta que a tentação tenta abrir para você. Quantos creem nisso? Amém? Terceira lição, aprendemos também de manhã. Conseguimos viver o propósito de Deus quando a postura desconfortável da submissão. Esse é o terceiro. Nos colocamos nesse lugar, na postura desconfortável da submissão. Existe um conflito dentro de nós. Não queremos nos submeter a ninguém. Você não quer submeter ao seu marido, não quer submeter aos seus pais, não quer submeter às autoridades, não quer submeter a nenhum tipo de liderança. Existe algo que precisa ser domado dentro de nós. Nesse texto a Bíblia retrata Jesus, e é únicas passagens na Bíblia que fala de Jesus de joelhos, prostrado. Eu acredito que Jesus praticava isso outras vezes, mas a Bíblia faz questão de falar. Eu não sei se ficou um pouco de joelho aí, é desconfortável, não é? Mas é nesse lugar que Deus revela a sua graça. Agora eu quero continuar.
Quem quer vencer conflitos? Você quer aprender a submeter? Amém? Aleluia. Para vivermos o propósito de Deus, também precisamos vencer o conflito do sofrimento da alma. A Bíblia, ao falar da agonia de Cristo, ela vai mostrar para nós uma realidade espiritual. Nem sempre a vontade de Deus ou o propósito de Deus produz paz no nosso coração. Jesus estava andando na direção do propósito de Deus, mas ele estava agoniado, angustiado. E muitas pessoas entendem errado a dinâmica da paz na vida do crente. Você já ouviu alguém falando assim: eu tomei essa decisão porque eu sinto paz? Não é verdade? Talvez a gente interprete o texto em Colossenses de forma equivocada: e seja a paz o árbitro dos vossos corações. Mas sobre o que o texto está falando? Suportar os outros em amor, perdoar quem nos fere. O texto está falando assim: olha, quando um irmão tiver feito mal para você, te traído, te machucado, no tribunal do teu coração, seja a paz o árbitro. É disso que o texto está falando. O problema é que muitos de nós queremos fugir do conflito interior diante da vontade de Deus revelada. A paz, na perspectiva bíblica, ela é uma promessa, uma bênção de Deus que acompanha o crente. A Bíblia diz assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, antes levem suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. No lugar da oração, presta atenção. E a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Jesus estava indo na direção do propósito de Deus, mas ele estava agoniado, angustiado, perturbado. Talvez você esteja indo na direção do propósito de Deus, mas está sofrendo. Existe conflito, porque a vontade de Deus nem sempre é fácil. Eu nunca esqueço da jovem que entrou na minha sala chorando. Ela, durante muitos anos, fez pequenos furtos no lugar onde ela trabalhava. E quando nós conversamos e ela falou do que acontecia com ela, eu falei: você vai ter que ir lá, pedir perdão, confessar o que você fez e pagar as pessoas que você deve. Ela me obedeceu. Mas quando ela foi falar para os seus chefes o que ela tinha feito, um deles xingou, brigou com ela, foi muito duro. E ela chegou chorando, porque por vezes a vontade de Deus revelada na nossa vida, ela traz conflito, ela traz agonia, ela é difícil de ser vivida. Sabe, eu ouvi John Piper falando a respeito da oração, e ele disse algo interessante. Muitos de nós achamos que a oração é um interfone, como um telefone de hotel, onde eu pego o telefone e chamo o mordomo, e ele traz com as bandejas aquilo que eu quero. Mas a oração, na perspectiva bíblica, não é isso. Ela se assemelha mais a um soldado ou um comandante no campo de batalha, que pega o walkie-talkie e fala com o seu superior. E aí o superior que está no outro lado na linha lhe dá instruções que vão trazer vitória para ele. Ei, preste atenção, talvez você esteja no meio do campo de batalha. A batalha está ferrenha, difícil, complicada, e você está agoniado. Muitas pessoas, quando se convertem, começam a pôr a vida em ordem, e o que é produzido num primeiro momento não é paz, é agonia. Mas quando permanecemos firmes no lugar do propósito de Deus, encontramos a paz que guarda os nossos corações na sequência. Encontramos propósitos abençoadores para nossas vidas. Ei, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você vai encontrar a presença do teu Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda assim, você vai encontrá-lo. Ele não disse que seria fácil, não foi fácil para ele.
mas ele cumpriu todo o bom propósito de Deus. Deus está pedindo coisas difíceis para as pessoas aqui. Seguir a Deus envolve muitas vezes abandonar pessoas, abandonar relacionamentos abusivos, sair de condições complicadas, entregas, renúncias. Mas quando temos coragem de seguir a direção de Deus, e como Jesus, no lugar da oração, falamos da nossa agonia, Ele nos fortalece de forma maravilhosa. Quantas vezes eu fui para o lugar de oração e eu queria fugir do propósito, eu queria parar no meio do caminho. Eu lembro logo que eu comecei no ministério, tantas batalhas vieram, e um dia eu fui lá, Deus, eu estava bem na empresa que eu tinha. Por que o Senhor me trouxe para cá? E Ele falou, fica aí onde você está e me obedece, eu estou te preparando para coisas maiores. Ei, preste atenção, você não vai sair do lugar que Deus quer para a tua vida. Você não vai abandonar o posto porque a batalha se intensificou, porque a agonia veio, porque a cruz está à sua frente. Ei, Deus tem propósitos maiores que você não é capaz de compreender ainda hoje. Permanece, pega o walkie-talkie hoje, escuta a voz do teu comandante e obedece. Se você vencer a batalha da dor, da alma, do conflito interior, você vai experimentar o bom propósito de Deus na sua vida. Quantos pioneiros de missões passaram por lutas? William Carey, ao levar o evangelho às Índias, ele passou por lutas e sofrimentos. Eu lembro um missionário que eu visitei no campo, ele falando quando ele chegou na África, sua filha pequena com malária, ele quase pegou tudo, eles passando dificuldades, e ele queria voltar para casa, mas Deus não deixou. Quando eu visitei, Toninho está aqui, nós fomos nesse lugar juntos, um orfanato. Hoje, dezenas, centenas, milhares de crianças já passaram por esta casa, porque aquele irmão, na hora da dor, permaneceu no lugar que Deus queria que ele estivesse. Guarda o teu posto, fica no lugar que Deus te mandou ficar. Talvez você não tenha paz da agonia agora. Obedeça o teu comandante e você vai ver a vitória chegando e o propósito dele se cumprindo em breve. Faz isso em nome de Jesus. Quem quer o propósito de Deus? Tem certeza? Falei que você vai ficar agoniado, talvez. Outro conflito que precisamos viver, vencer, se queremos viver o bom propósito de Deus, é o conflito que envolve o não entendimento dos outros. Normalmente quando a gente toma um posto, Deus dá um comando. Quantos aqui aceitaram a Jesus nos últimos 2 anos? Levante as mãos. 2 anos, olha que lindo, as duas, deixa eu ver, assim que eu gosto de ver isso. Quantos aceitaram a Jesus nos últimos 5 anos? Pode ficar, mais gente, você que tinha 2, mais 5, aleluia. Deixa eu te dizer, quando a vontade de Deus é revelada para a nossa vida, existem pressões daqueles que não entendem. Jesus viveu isso na sua vida. Muito antes do Getsêmani, a sua família não entendeu o seu ministério. Eles o criticaram. E por isso ele falou assim: esses aqui são os meus irmãos, esta aqui é a minha família. Quero pedir para esses irmãos que levantaram as suas mãos, olhem para o lado, olhem para trás. Talvez teu pai não compreenda as suas decisões, talvez sua mãe, o seu marido, a sua esposa, mas você tem uma família aqui neste lugar de irmãos que caminham com você. A oposição vem não apenas da família de Jesus, mas depois daqueles que andavam com ele. Quando Jesus anuncia para Pedro qual era o propósito de Deus, fala para Pedro que ele iria para a cruz, Pedro procura e fala: Jesus, não fale assim. Não precisa ser desse jeito. E o que Jesus diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Muitas vezes, até aqueles que estão na lida,
Os amigos, os irmãos na fé não vão entender alguns propósitos de Deus revelados a nós. O Getsemane apresenta esse cenário. Os discípulos estavam tristes, eles não conseguiam se manter vigilantes, porque Jesus havia feito a ceia e havia falado que o plano de Deus iria se cumprir, ele iria para a cruz, para o madeiro, e eles não conseguiam conceber isso. Eles estavam resistindo à vontade de Deus na sua vida. Além disso, lá fora outro parceiro, Judas, havia o traído. Uma conspiração estava acontecendo. Pessoas com cacetetes, com porretes, estavam se preparando para um encontro com Jesus. Sabe, muitas vezes seguir a Cristo e buscar a vontade de Deus para as nossas vidas envolve se posicionar num conflito onde a maioria das pessoas perde. Eu lembro que eu ouvi uma pesquisa de Salomão Asch, um pioneiro da psicologia social, que ele falava que 75% das pessoas não resistem à pressão social. Ele fez um teste muito interessante. Nesse teste, as pessoas entravam numa sala e perguntas que qualquer criança podia responder eram feitas. No primeiro momento, aqueles que estavam sendo provados pelo teste respondiam por primeiro. E eles davam respostas corretas, mas logo depois deles todos davam as mesmas respostas erradas. Então, as pessoas começaram a ficar incomodadas. Depois da terceira ou quarta pergunta, ele mudava a ordem. Punha aquele que estava sendo experimentado por último. E as pessoas de novo davam respostas erradas, ridículas. Mas o que as pessoas faziam? 75% acompanhavam a multidão. Sabe, quantos querem viver plenamente a vontade de Deus? A multidão vai chegar com porretes e cacetetes. Sim, eles não vão entender a sua mensagem nem o propósito de Deus na sua vida. Você vai ser confrontado. Mas neste lugar de confronto, quando permanecemos, o propósito de Deus através de nós toca até aqueles que nos ferem. Ei, preste atenção. Os teus familiares que te ferem hoje, eles serão tocados pela graça de Deus. Aqueles amigos que não entendem o que você está falando, eles serão tocados pela graça de Deus. Aqueles que hoje te perseguem, eles verão a glória de Deus. Eu lembro quando eu me converti, eu estava apaixonado por Jesus, eu queria ler a Bíblia todos os dias. Eu era adolescente e jogava vôlei. Eu jogava num time e nós íamos para os campeonatos, dormíamos nos hotéis ou em quartos de colégio. Eu lembro que sempre que acabava ali o tempo dos jogos, os meninos saíam para beber, para fazer festas, para dormir com as meninas. E eu era crente, ainda sou, graças a Deus. E eu nunca participava das festas. Eu lembro que eles chegavam com pilhas de revistas pornográficas e eu não queria ver. E eles me chamavam de tudo que é nome que você pode imaginar. Mas eu lembro que um dia, num quarto de um colégio no interior do estado, nós estávamos dormindo no chão dos colchões. Aquele dia o técnico deixou a gente sair eles saírem para fazer festa. Então todos ficaram no quarto. E eles começaram a perguntar para mim: por que você não vê? Por que você não sai com a gente? Por que você não frequenta as nossas festas? E então eu tive a oportunidade que eu estava esperando. Eu comecei a falar de um encontro maravilhoso que eu tinha tido com Deus com 15 anos de idade. Na sala da casa do meu amigo, quando ele orou por mim, o Espírito Santo me visitou. Eu ouvi a voz de Deus e a minha vida foi transformada. E eu comecei a contar como a palavra de Deus era real. As experiências que eu tinha vivido, como elas haviam transformado a minha vida. E eles ficaram ouvindo e então começaram a fazer uma enxurrada de perguntas da palavra. Quando terminamos, o técnico mandou a gente dormir, porque no outro dia tinha jogo. Eu deitei. No outro dia, já no meio da madrugada, já quase de manhã, eu vejo que alguém está mexendo nas minhas coisas. Era o cara que mais me perseguia por causa dos meus valores. Quando eu olhei, ele estava pegando a minha Bíblia. Eu fechei os olhos e fiquei olhando. E ele começou a folhear a madrugada toda a palavra de Deus. Sabe, de alguma maneira
aquilo que era propósito de Deus e tinha alcançado a minha vida, no lugar da resistência, começou a tocar outros também. Ei, preste atenção, os seus virão para esta casa, os seus serão tocados. Aqueles que não entendem, sim, a mensagem que você carrega, serão tocados quando você vencer o confronto da opinião pública, da multidão, o que Jesus enfrenta no Getsemane. Mas para mim, a mensagem mais forte desse texto, e quero terminar com ela, o sexto conflito, ele tem a ver com o domínio da tristeza. Quantos querem cumprir o bom propósito de Deus? Nós precisamos vencer o domínio da tristeza dentro de nós. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele orava, e ele pede para os discípulos orarem. Mas em Lucas 22:45, a Bíblia vai dizer que os discípulos dormiam de tristeza. Eu não sei se alguém já viveu isso. Você pegar no sono, porque está triste demais. Nas versões mais antigas, a Bíblia vai dizer que eles dormiram porque foram dominados pela tristeza. Sabe, a primeira vez que eu li essa passagem nas Escrituras, fiquei me perguntando. Os discípulos estavam tristes. Eles iam perder o mestre que eles tanto amavam. Eles ainda estavam processando tudo isso. Jesus manda eles orarem. E eles dormem de tristeza. Por que Jesus não respeitou o luto dos discípulos? Deixa eles dormirem. Deixa eles quietos. Mas Jesus ia lá e: vocês não podem vigiar uma hora. Aí eles dormiam de novo. Daí ele acorda. E ele ia de lá de novo e levanta. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus fez isso? Se você olhar com carinho o texto, você vai ver que depois de uma das vezes que Jesus desperta eles para orar, a Bíblia diz que Jesus anda o caminho de um tiro de uma pedra. Eu não sei quanto é isso, mas Jesus anda um pouco, procurando lugar. E ali, no lugar da oração, enquanto ele clamava, na sua agonia, os anjos do Senhor o confortavam. Sabe por quê? Jesus estava despertando os discípulos, porque ele sabia, quando a tristeza vem e deixamos ela nos dominar, a apatia espiritual vem com ela. Se você se entregar à tristeza, você não vai conseguir levantar da cama, você não vai conseguir orar direito. Se a tristeza te dominar, você não vai conseguir ir à igreja. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus estava empurrando os discípulos, porque se eles fossem a este lugar, o lugar da oração, lá o domínio da tristeza acaba, porque os anjos de Deus, eles vêm nos fortalecer. Ei, preste atenção. Existem pessoas aqui que estão sendo dominadas pela tristeza. Elas não conseguem romper, elas não conseguem sair deste lugar, elas não conseguem orar, elas não conseguem ter sonhos. A perna está pesada para sair da cama, e isso já acontece há muitos anos. Mas eu creio hoje, em nome de Jesus, o domínio da tristeza vai acabar na sua vida. Eu quero te levar ao lugar onde isso termina. Jesus andou um pouco, se ajoelhou, se prostrou na presença de Deus, e ele foi visitado por anjos. Eu quero declarar, pessoas estão ouvindo essa palavra agora, estão sozinhas em casa, dominados pela tristeza. Agora os anjos do Senhor vão te visitar. Talvez você está dentro do carro, ouvindo na rádio esta mensagem, e dominado pela tristeza. Ei, preste atenção, no lugar da oração, Deus sim vai mandar os teus anjos. Eu estou vendo pessoas tristes agora, aqui neste lugar.
Se você está lutando contra tristezas, eu quero que você levante as suas mãos para o céu agora. Pode, não tenha vergonha, levante suas mãos. Pode levantar as duas mãos. Eu estou vendo aqui os anjos do Senhor. Senhor, no lugar da oração, Jesus foi fortalecido. No lugar da oração, no Getsêmani, os anjos do Senhor o tomaram pelas mãos e o levaram ao lugar do seu propósito. Eu quero clamar que o Senhor mande os teus anjos agora invadirem este lugar, e que eles se coloquem ao lado das pessoas que estão com as mãos levantadas, e que elas sintam uma força sobrenatural chegando nesta casa. Pai, assim como Eliseu orou para que o seu servo visse os anjos, eu quero clamar que os meus irmãos saibam que os anjos do Senhor chegaram.